Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E hoje a gente vai trazer um assunto aqui muito importante, principalmente para nós que moramos na região amazônica, em toda essa região aqui, os indígenas também, porque a gente vai conversar com o Jorge Dantas, que é porta-voz do Greenpeace Brasil, falando sobre a área de desmatamento, né? O desmatamento aqui no estado de Roraima, no Amazonas, Pará, em toda essa região amazônica tem crescido, apesar de alguns dados revelarem uma queda, mas em julho teve um crescimento também, além de outras questões voltadas para a área indígena também. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Um prazer. Queria mandar uma saudação para todo mundo que está ouvindo a gente e estou à disposição, em nome do Greenpeace, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante para todo mundo aqui no Brasil, né? Jorge, que é o nosso entrevistado de hoje, né, o Jorge Dantas, queria que você explicasse, na verdade, como é que funciona a atuação do Greenpeace Brasil, principalmente nessa região amazônica, frente às questões do garimpo, né, e da exploração na Amazônia. Olha, eu acho que eu posso começar dizendo que o Greenpeace é uma instituição, uma organização não governamental, né, da área socioambiental, que luta por um futuro mais justo, mais ecológico, mais inclusivo, né? Então, a gente está vivendo um período muito particular, vamos dizer assim, da história, em que a gente está enfrentando uma crise climática sem precedentes, né? Que a gente está mexendo muito no clima, no regime de chuva, no regime de seca do planeta, e a gente precisa estar atento para isso, né? Então, o Greenpeace, assim como várias outras instituições, a gente luta para que as questões da natureza, vamos dizer assim, elas entrem em outros debates. Elas entrem, por exemplo, no debate econômico, no debate político, entrem no debate que a gente faz no dia a dia, nos debates que a gente faz no fim de semana com a nossa família, né? Muita gente associa a questão socioambiental a uma coisa distante, de floresta, de indígena. E o que outras organizações de Greenpeace buscam, na verdade, é mostrar como essas coisas não estão longe da gente, muito pelo contrário, elas estão muito perto, né? Quando a gente fala de natureza, a natureza não conhece fronteira geográfica. Então, o que a gente faz na Amazônia impacta no Rio Grande do Sul, o que se faz no Centro-Oeste impacta nos estados do Nordeste, o que se faz na Europa impacta aqui no Brasil, o que se faz no Brasil impacta na África. Então, o nosso trabalho vai muito nesse sentido, né, de tentar construir um futuro mais ecológico, mais justo, inclusivo, e tentar fazer com que a humanidade entre por esse caminho, porque não é nesse caminho que estamos atualmente, né? A gente está num caminho de exploração predatória de recursos, de esgotamento do planeta, né, de declínio da biodiversidade. Esses são problemas muito graves que ameaçam a nossa sobrevivência no planeta, né? O planeta Terra vai sobreviver, vai continuar aí. Mas as condições de vida para a gente, como a disponibilidade de ar puro, de água limpa, as condições de habitar certas cidades, algumas cidades, a gente trabalha para que algumas cidades não fiquem tão frias, tão quentes, né? Então, é de tudo isso que a gente está falando quando fala da pauta e da agenda socioambiental. E o Greenpeace tem mais de 50 anos atuando no mundo, e aqui no Brasil a gente está há mais de 30 anos. Aqui no Brasil a gente trabalhou muito, historicamente, olhando para o desmatamento na Amazônia, tentando reduzir o desmatamento na Amazônia e entendendo, identificar quem são as pessoas que colaboram com esse desmatamento, né? Que estão nesse trabalho de explorar de maneira predatória os recursos da Amazônia e acabar ameaçando o futuro desse bioma e o equilíbrio climático do planeta e do Brasil por meio dessa destruição desenfreada, né? Muito bacana esse trabalho e realmente assim, são mais de 30 anos atuando aqui no Brasil frente a todas essas questões. Eu lembro que desde muito nova, né, você também é jovem, mas desde que nós somos muito novos a gente ouve falar, né, e vê o trabalho do Greenpeace no nosso país e vê realmente os resultados. E eu queria que você explicasse também, de forma prática, né, como que o Greenpeace atua nesse combate ao desmatamento. Existem equipes que vão em loco fazer pesquisas, né, que acompanham o dia a dia também
desse trabalho, né, dentro da região amazônica? Sim, na verdade, uma parte substancial do nosso trabalho consiste nesse monitoramento e investigação do que acontece na Amazônia, né? Então, a gente tem equipes aqui, por exemplo, que passam o dia dando uma olhada nas imagens de satélite e entendendo o que está acontecendo na Amazônia, né? Então, quando você desmata uma área, você opera uma mudança na paisagem. E essa mudança na paisagem fica visível nas fotos de satélite. Então, a gente tem um grupo aqui que olha para essas imagens, analisa elas, tenta entender o que está acontecendo, contextualiza elas também, né? E a gente tem também outros grupos que trabalham mais ou menos com esse mesmo objetivo. A gente, por exemplo, tem um time grande de engajamento. Então, são pessoas que estão ligadas à nossa parte de comunicação, que têm contato com a imprensa, que postam material em redes sociais, que preparam briefings que a gente manda para alguns jornalistas de alguns veículos, né? Temos nosso time também político e jurídico. Então, a gente tenta entender também como é que as questões políticas elas afetam o uso dos recursos naturais. A gente tenta entender como que juridicamente a gente pode incidir para a gente também garantir a conservação da Amazônia e dos seus recursos, né? A gente entende que também são áreas de atuação, essa questão jurídica e política também são frontes de batalha, vamos dizer assim, e a gente tenta usar todos esses recursos, todos esses lugares e espaços para a gente reforçar a nossa missão, né? E também a gente tem, essa também é acho que uma das características mais marcantes do Greenpeace, um trabalho muito forte com voluntariado, né? A gente tem mais de 3.000 voluntários por todo o país. São grupos de norte a sul do Brasil que têm autonomia para escolher suas brigas, para realizar suas ações, para incidir sobre os territórios que estão, né? Então, a gente também conta muito com esse input dos voluntários, né? Eles trazem muita coisa para dentro do trabalho do Greenpeace e a gente também tem um cuidado especial com eles, no sentido de entender que os voluntários são parte do movimento socioambiental, ajudaram a construir o Greenpeace e são muito importantes também nesse trabalho de movimento social, de terceiro setor, de organização da sociedade civil que luta pelas causas, né? Muito bacana esse trabalho, Jorge. E você falou um pouquinho sobre esse mapeamento também que a equipe faz dos satélites, né? Nessa investigação, nessa pesquisa que é feita pelo Greenpeace, quais foram as últimas descobertas, né, em relação a esse avanço, né, do garimpo ilegal e do desmatamento na Amazônia? Tanto na terra indígena Yanomami, quanto também na Kayapó. Vocês até divulgaram algumas informações. O que foi descoberto de verdade? Então, a gente faz um monitoramento trimestral da atividade garimpeira em algumas terras indígenas da Amazônia, né? E a gente lançou um último boletim agora mais ou menos no meio de outubro, né? Foi semana passada. O que a gente viu, o que a gente percebeu nesse monitoramento? Primeiro, que nos meses de julho, agosto e setembro, a presença da atividade garimpeira ela aumentou nos 4 territórios que a gente monitora. A gente monitora a terra indígena Kayapó, no Pará, a terra indígena Munduruku, no Pará. A gente monitora também a terra indígena Yanomami, que fica entre Amazonas e Roraima, e a terra indígena Sararé, que fica no Mato Grosso. São as 4 terras indígenas que a gente olha com um pouco mais de calma e um pouco mais de cuidado. E aí a gente percebeu algumas coisas preocupantes. A primeira delas era essa, de que houve um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, né? De maneira geral, foi um aumento de 44%, vamos dizer assim. E todas essas terras indígenas apresentaram aumento. Então, a atividade garimpeira aumentou, né? E aí, outras 2 coisas interessantes apareceram muito fortes também nesse monitoramento que a gente fez. Uma delas é que, além do prejuízo do garimpo, essas terras indígenas elas também foram muito castigadas pela estiagem que a gente está vivendo hoje na Amazônia, aqui no norte do Brasil, e pelos incêndios que ocorreram também, principalmente no mês de setembro, né? Então, a terra indígena Kayapó, por exemplo, foi a terra indígena que mais queimou durante todo o ano aqui no Brasil. Se você for fazer um ranking das terras indígenas que mais queimaram durante o ano inteiro, a terra indígena Kayapó é a que ganha, né? Vamos dizer assim. E lá, esses incêndios, esse fogo, estava muito atrelado à atividade garimpeira. Então,
é muito fácil e muito claro perceber que ali foram garimpeiros abrindo área para continuar a exploração irregular de ouro, né? Então, esse é um segundo ponto importante. As terras indígenas estão sofrendo com seca, sofreram com fogo, estão sofrendo com garimpo, continuam sob um intenso ataque, né, desse modelo de exploração econômico muito voraz, muito predatório, muito piedoso. E uma outra coisa também que nos chamou muita atenção e que é muito preocupante é que na terra indígena Sararé, que fica no Mato Grosso, a gente está ali tendo um cenário de violência muito complicado, muito difícil e muito assustador, né? Então, a gente teve semana passada, por exemplo, relato de tiroteios, de confrontos entre indígenas e garimpeiros. No mês de setembro, a gente teve uma semana em que ocorreram 2 conflitos e 9 pessoas morreram, entre garimpeiros e forças de segurança do IBAMA, da Polícia Federal. Então, a terra indígena Sararé chama muito a nossa atenção, porque ela é uma terra indígena pequena, mas muito castigada, vamos dizer assim, né? Então, ela queimou cerca de 70% do seu território, foi vítima do fogo no mês passado, agora em setembro, e ali o clima de violência e tensão entre esses diferentes personagens que estão lá no território é muito grande, né? Então, a gente está vendo conflitos, tiroteios e mortes ali, então a situação é muito grave, muito complicada. Eu acho que esses são os principais resultados do levantamento que a gente lançou recentemente. Mas, como eu disse, a gente faz esse monitoramento trimestralmente. Então, de 3 em 3 meses, a gente consegue olhar e entender o que está acontecendo nos territórios no que se refere à atividade garimpeira. Essa situação de violência é muito grave mesmo, assim, Jorge. De que forma que isso impacta também o dia a dia ali das comunidades, de que forma isso impacta a vida das crianças, das mulheres, né? Existe essa violência específica também contra mulheres? Olha, existe, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que quando a gente fala de territórios indígenas, a gente está falando de comunidades que têm uma relação diferente com os lugares em que eles nasceram, em que eles vivem, né? O conceito de território e de lugar para uma pessoa indígena é bastante diferente do que é o conceito o que essas palavras significam para quem é não indígena, né? Então, não à toa que a primeira e mais importante demanda do movimento indígena é a demarcação dos territórios, né? Porque a gente está falando de lugares que são habitados há muitos anos, né? Em que famílias inteiras estão ali, em que antepassados estão enterrados ali, né? E que você tem um uso tradicional daquela terra, daquele lugar, daquela floresta, daquele rio, daquela cachoeira. Então, os povos indígenas falam muito dessa briga por território mesmo, né? De como a demarcação é importante para levar para eles tranquilidade, paz de espírito, né? Para que eles consigam viver de acordo com seus costumes, né? Acho que é válido lembrar também que a Constituição de 1988 reconheceu a autonomia, a independência dos povos indígenas e deu a eles a possibilidade de trabalhar, de viver de acordo com seus costumes e tradições, né? Anteriormente, você tinha uma política do Estado brasileiro que consistia em catequizar esses indígenas, integrar eles à sociedade, vamos dizer assim, né? Mas desde 88, por lei e por direito constitucional, eles podem viver seguindo seus costumes e tradições e sua autonomia, né? Como povos diferentes e distintos que são. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é lembrar que os povos indígenas têm uma relação diferente com o seu território. E é por isso que eles precisam proteger e estar ali, né? Segundo ponto que é importante também reconhecer, e que isso diz respeito a todo mundo, não só aos povos indígenas, é que a gente sabe que, de maneira geral, as terras indígenas, elas são alguns dos territórios que melhor defendem a natureza, né? Então, a gente já tem estudos no Brasil e no exterior mostrando que entre as várias categorias de áreas protegidas, unidades de conservação, territórios especiais, as terras indígenas são as que melhor defendem a natureza, né? Então, é por isso também que a gente precisa estar sempre de olho na proteção, na defesa e de tentar manter a saúde e a integridade desses territórios. Porque os territórios indígenas são os que melhor defendem a natureza, possibilitam os povos indígenas que vivam do jeito que eles acharem melhor, e também são um ativo importante contra a crise climática que a gente está vivendo hoje, né?
E aí, já entrando na tua resposta, Beatriz, o que eu acho que eu posso dizer é o seguinte, que quando a gente está falando de territórios indígenas dentro do território brasileiro, a gente, de alguma maneira, reflete dentro desses territórios alguns problemas, algumas questões que a gente tem fora deles também, né? Então, a gente tem sempre, por exemplo, populações mais vulnerabilizadas. Então, quando você tem, por exemplo, um garimpo próximo de uma aldeia e esse garimpo contamina a água do rio, vamos dizer assim, quem vai ser mais prejudicado, inevitavelmente, são as crianças, são os idosos, são as mulheres que geralmente têm essa tarefa do cuidado dentro das aldeias e comunidades, né? Então, a vida, de fato, não é fácil para as terras indígenas que vivem sob assédio de madeireiros, de garimpeiros, e a situação das crianças e das mulheres tem esse complicador, vamos dizer assim, tem mais esse complicador, né? São populações que geralmente já são vulnerabilizadas e que sofrem mais nesse tipo de situação, né? E aí acho legal lembrar também, Beatriz, que a gente está falando, quando a gente fala de garimpo, a gente está falando não só da extração irregular do ouro e daqueles recursos. Hoje em dia, a gente tem falado muito de que a atividade garimpeira está muito atrelada a outros tipos de ilícitos, vamos dizer assim, né? Então, você tem redes garimpeiras muito profissionalizadas, muito organizadas, muito capitalizadas e que elas, às vezes, também enveredam, vamos dizer assim, por outros tipos de crime. Então, também ocorre em alguns lugares o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico de animais, né? Então, essa questão também da presença do crime organizado junto com os garimpos é algo muito sério e para a qual a gente acha que a sociedade não está olhando com a devida atenção. E era essa minha próxima pergunta até, Jorge, porque assim, diante de tantas problemáticas que você já pontuou nessa nossa conversa, o que o Greenpeace, né, você considera, né, que o governo federal, as ações, aliás, né, que o governo federal tem feito, né, até o momento, são efetivas? Como é que vocês avaliam? Olha, a gente entende, Beatriz, que a gente vive hoje um governo que tem uma pegada, vamos dizer assim, tem uma abordagem bem diferente do governo anterior, né? A gente teve um governo anterior, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era muito permissivo com a atividade garimpeira, né? E instaurou em determinado momento um clima de libera geral. Então, os garimpeiros foram com muito apetite para dentro da floresta amazônica, explorar os recursos que haviam dentro do bioma, né? Vamos dizer assim, né? E aí também o que acontece, enfim, a gente tem um governo que olha para isso de uma maneira diferente, que combate o crime, que combate o garimpo, né? Acho legal lembrar também que nenhum tipo de atividade minerária é permitido dentro de território indígena, né? Então, se a gente está falando aqui de território indígena e garimpo dentro de território indígena, a gente está falando de um crime, né? De uma infração ambiental e de algo que não poderia ocorrer. Então, a gente vê que o governo tem tomado várias ações, aumentou as fiscalizações, aumentou as multas, botou agentes de segurança nas ruas, nos territórios. O governo criou também a Casa de Governo lá em Boa Vista, né? Então, está dando um suporte mais específico para o povo Yanomami e para o povo Iequana, que sofrem com o garimpo aí, nesse território, em Roraima. Mas o que a gente percebe aqui é que esse trabalho tem sido insuficiente, né? Ele tem sido insuficiente porque quando a gente olha para os territórios, o que a gente vê é que a demanda e o trabalho de exploração irregular de ouro continua, né? Então, por exemplo, recentemente, as forças de segurança, o IBAMA, a Polícia Federal, realizaram algumas operações no sul do Amazonas em que foram destruídas mais de 400 balsas de garimpo, né? Na terra indígena Sararé, foram destruídas mais de 70 escavadeiras recentemente. Então, você tem ali uma atividade muito intensa no território de exploração irregular. Então, tem algo que não está funcionando, né? Quando fala a gente, o Greenpeace e outras instituições que também olham para esse assunto, que duas coisas precisam ser feitas para combater esse crime e reduzir essa atividade. A primeira delas é fazer com que essas operações que estão ocorrendo nos territórios, elas levem, sim, atividades iniciativas de comando e controle, ou seja, que você leve polícia, trabalhe com apreensão, com multa,
mas também que você aumente, vamos dizer assim, a chegada de outro tipo de política pública dentro dos territórios, né? Então, a gente precisa, nos territórios, nas terras indígenas, nas aldeias, a gente precisa fazer com que as políticas públicas relacionadas à assistência social cheguem a esse território. As políticas públicas relacionadas à educação, à saúde, à geração de renda, à segurança alimentar, a gente precisa que tudo isso chegue nos territórios e isso não acontece em todos eles, né? Então, a gente ouve muito essa reclamação das lideranças e do que eles estão achando a respeito disso. E a outra questão também é que a gente precisa olhar com muito mais calma e cuidado e precisa tomar também muito mais atitudes, Beatriz, com relação à cadeia de custódia do ouro, né? A gente tem ainda uma cadeia de custódia desse produto, desse material em específico, que é pouco transparente, pouco fiscalizada, pouco monitorada, muito concentrada, ou seja, ela gera muito dinheiro para pouca gente, né? E a gente está em 2024 e a gente não pode continuar aceitando que isso continue acontecendo, né? Então, a gente precisa, de fato, aumentar o rigor na fiscalização, aumentar o rigor na fiscalização das permissões de lavra garimpeira, que são os documentos que a Agência Nacional de Mineração dá para que as pessoas possam explorar ouro. Então, acho que essas são as principais medidas. Levar outro tipo de política pública para os territórios, aumentar a presença das políticas públicas no território e também aumentar a fiscalização na cadeia de custódia do ouro. Para tentar, acho que o sonho de todo mundo, no final das contas, que a gente precisa, é ter uma cadeia 100% rastreada, né? Então, quando a gente, por exemplo, sei lá, compra uma joia numa joalheria, a gente sabe exatamente de onde que saiu aquele ouro, de onde que ele veio, né? Então, a gente ter esse nível de detalhe, esse nível de exatidão de informação, é o sonho de todo mundo, porque assim a gente vai conseguir entender de onde aquele ouro veio, em que condições ele foi explorado, em que condições ele foi beneficiado, se ele pagou todos os impostos, se essa cadeia não está envolvida com trabalho escravo, se ela paga os seus funcionários direitinho, se ela é transparente, se é fácil de ter acesso a essas informações. Então, um pouco essa é a discussão que se coloca quando a gente está falando do garimpo. Jorge, até porque quando o garimpo está dentro ali de forma ilegal, dentro da área indígena e a fiscalização, infelizmente, não consegue alcançar tanto território como nós temos aqui na nossa região amazônica, muitos indígenas também acabam não tendo alternativas e sendo captados também para essa atividade garimpeira, certo? Isso. Na verdade, aqui no Amazonas, né, no Amazonas, metade da população vive abaixo da linha da pobreza. E a informação que a gente tem é que essa situação não é muito diferente no resto da Amazônia, nos outros estados da Amazônia. A gente está falando de uma população que convive muito com as questões relacionadas à pobreza, à desigualdade, à escassez, né? Então, em determinado momento, essa população ela vai atrás do que ela entende que vai ser melhor para que ela continue tendo seus rendimentos, para que ela garanta o almoço da sua família, o jantar da sua família, né? E muitas vezes o garimpo surge nesse sentido, né? Então, a gente fala muito aqui também no PIS de como que a gente precisa duas coisas. Primeiro, superar o garimpo enquanto atividade econômica, né? E também garantir e levar para a Amazônia e para esse território um modelo de desenvolvimento que não só consiga conviver de maneira harmoniosa com os recursos naturais, como também ataque de frente esse problema da redução das desigualdades e redução da pobreza, né? Então, muita gente fala dessa questão de que precisamos conservar a Amazônia, precisamos preservar os recursos naturais. Isso é muito legal, isso é interessante, isso é necessário. Mas a gente precisa também lembrar que essas iniciativas precisam conversar com esse aspecto social, que é o aspecto humano do socioambiental, né? Então, a gente vive aqui na Amazônia uma situação de muita escassez, de muita pobreza, de muita desigualdade, e as políticas públicas que não levarem isso em consideração, elas vão estar fadadas ao fracasso, né? Então, a gente precisa também, além de sair desse modelo exploratório e predatório de uso intensivo e de ver a natureza apenas como um recurso econômico, a gente precisa também entender de que maneira que a gente vai reduzir desigualdade dentro da Amazônia, né? Então, é um debate que é muito urgente, que é muito atual, muito contemporâneo e para o qual a gente não tem muita solução ainda, né? Então, a gente
tem que olhar para esses dois lados da questão. A gente precisa deixar nossa floresta em pé, a gente precisa manter a saúde dos nossos rios, mas a gente precisa também pensar em maneiras de fazer com que o homem e a mulher amazônicos saiam desses ciclos de pobreza que marcam a história da região por tantos e tantos anos. É uma situação muito complicada, muito delicada e que envolve muitos agentes, governo federal, estadual e municípios também podem contribuir. Em relação já à questão do desmatamento mesmo causado pelo garimpo, de que forma que essa problemática interfere também na biodiversidade aí da nossa Amazônia, nas terras? A gente fala aí de um período que você até citou, né? A gente vive um período climático sem precedentes, uma estiagem, uma seca que vem atingindo nossa região. Inclusive, ano passado, a gente teve essa grande seca, né? Na região amazônica ali a gente viu os botos, né, morrerem. Aqui em Roraima também avançou o fogo até as comunidades indígenas, e durante esse percurso a gente vê muito impacto também na biodiversidade ali entre os animais, o bioma, a floresta, né? Que impacto isso tem diretamente, Jorge? Olha, eu acho que a gente precisa lembrar, Beatriz, que a gente está falando, a Amazônia de maneira geral, ela tem um papel importantíssimo na regulação do ciclo climático, né? Então, proteger a Amazônia, ela faz parte de um esforço também para a gente manter o equilíbrio climático e manter o clima como a gente conhece ele hoje, né? Qual é um dos principais problemas que a gente está vivenciando hoje enquanto coletividade, enquanto sociedade? A gente está simplesmente derrubando todas as nossas florestas e isso está começando a impactar o clima que a gente vive, né? Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Nos últimos anos, se popularizou aquele conceito dos rios voadores, para as pessoas entenderem e perceberem que a Amazônia leva a umidade para outros cantos do Brasil, né? Então, a Amazônia, de alguma maneira, ela é responsável, por exemplo, pelas chuvas que chegam até a região centro-oeste, pelas chuvas que vão até a região sudeste, né? E no centro-oeste específico, essas chuvas são importantes porque elas alimentam roças, fazendas, lavouras, e ajudam a dar a pujança que o agronegócio tem hoje no Brasil, né? O que a gente viu em 2024, que é muito sintomático dos problemas que a gente está falando aqui, é justamente o fato de que, a partir do momento que a Amazônia começa a queimar e pegar fogo, esse rio voador, ele deixa de levar umidade e começa a levar fumaça. Foi isso que aconteceu no Brasil esse ano, né? Então, foi por isso que a gente teve, por exemplo, fumaças da Amazônia e do Pantanal chegando até o Rio Grande do Sul, chegando até o Sudeste, chegando até o Centro-Oeste. Salvo engano, acho que o Nordeste foi a única região que não sofreu tanto com isso, muito por conta da sua situação geográfica, que ela está perto do mar e tem ali uma influência de ventos um pouco diferenciada. Mas o que a gente viveu no Brasil agora no início do segundo semestre, nesses meses de julho, agosto, setembro, foi muito isso. Foram queimadas fora de controle no Pantanal e na Amazônia, muito preocupante do ponto de vista da conservação ambiental, e uma fumaça que viajou o país inteiro, né, e prejudicou a vida de gente em várias regiões, né? Então, não só é muito esquisito e assustador você ver essa fumaça viajando pelo país, como você lembrar que respirar essa fumaça faz muito mal para todo mundo, né? Essa fumaça ela é cancerígena, ela leva micropartículas para dentro dos pulmões das pessoas. Então, esse é um problemão que a gente tem para resolver, enquanto sociedade, enquanto coletividade. É algo que vai demandar soluções complexas, então não vai vir nada muito simples. A gente vai precisar evitar as respostas fáceis, né? E esse é mais um aspecto também que quando você lembra, por exemplo, de como que ele incide sobre as terras indígenas, você percebe que o problema é, de fato, bastante dramático, né? Então, você tem ali terras indígenas, aldeias e comunidades que, quando pega fogo, quando aquela fumaça começa a se espalhar pela aldeia ou pela comunidade, você já está falando de uma comunidade, de uma população que não tem acesso facilitado e nem rápido, nem simples a serviço de saúde, por exemplo, né? Então, como é que você vai procurar socorro se você não tem um hospital ali perto, se você não tem um postinho, uma casa da família ali perto, né? Então, esse é mais um aspecto problemático, difícil,
e preocupante das questões que a gente está discutindo aqui. E aí a gente vê o avanço também aliás, essa combinação, na verdade, Jorge, do desmatamento junto com essas queimadas. E tem as queimadas ilegais também. Como é que se mapeia também o trabalho, né, de todas as instituições, juntamente com o Greenpeace? Como é que se mapeia aquelas regiões que são desmatadas de forma criminal, principalmente pela atividade garimpeira, quanto também aquelas que são devido à própria questão climática, né? Como é que se diferencia isso? Ou uma coisa está correlacionada com a outra? Olha, a gente tem alguns sinais que indicam que a gente está falando de atividades criminosas, né? Eu acho que esse ano em específico, Beatriz, o que a gente viu muito foi uma ocorrência muito rápida e muito concentrada em determinados locais, né? Então, a gente, por exemplo, aqui no Greenpeace, a gente monitora os focos de calor, né? Então, quando você tem focos de calor nas imagens de satélite, nos mapas, por exemplo, muito dispersos, um por aqui, outro por ali, e muito espalhados no tempo, você acaba entendendo que aquilo ali é um tipo de fenômeno. Agora, quando você tem diversos focos de calor muito concentrados no tempo e no espaço, ou seja, que estão muito juntinhos, e todos eles estão ali mais ou menos muito próximos em relação ao tempo, assim, todos eles acontecem mais ou menos na mesma hora, nas mesmas horas, é muito provável que você esteja vendo ali um fogo criminoso, um fogo provocado, né? E aí a gente também precisa considerar a situação de cada bioma. A Amazônia, por exemplo, é um bioma que dificilmente pega fogo espontaneamente, né? Ela pega fogo espontaneamente baseado nos raios, causado por raios, mas a gente está na estação seca aqui na Amazônia. Então, até a ocorrência de raios é mais rara, é mais difícil, né? Então, tudo leva a crer que muitos dos incêndios que a gente viu ocorrerem na Amazônia são criminosos, né? E aí tem as coisas que a gente vai pegando à medida que a gente vai fazendo o nosso trabalho também. Então, eu te falei, por exemplo, que da terra indígena Kayapó, ficou muito claro que os incêndios ocorreram dentro de áreas abertas para garimpo e muito próximas de garimpo, né? Então, deu para ver claramente uma correlação aí entre o fogo e a atividade irregular garimpeira dentro da terra indígena Kayapó. Não dá para a gente falar de maneira geral ou de maneira genérica, a gente precisa analisar caso a caso, mas a gente já tem ferramentas disponíveis para fazer uma análise bem apurada, eu diria, do que acontece nos territórios, né? E isso não é só o Greenpeace que tem. Então, o governo tem seus próprios instrumentos, outras organizações também têm, o Instituto Socioambiental, o ISA, o IPAM também, tem condições de fazer esse monitoramento e contribuir com essas investigações e com essa análise, né? No final das contas, a gente também preza muito por esse espírito colaborativo, de integração entre as instituições. Assim. A gente está falando de problemas muito complexos, muito difíceis e que não vão ser solucionados por uma só instituição ou com uma só medida. A gente precisa tomar várias atitudes, ter várias ações e também contar com muita gente nesse processo, né? Então, com as pessoas, com as empresas, com os governos, com as escolas, com as prefeituras, com os estados, a gente vai precisar de um esforço integrado para que esses problemas que a gente está falando, da destruição da Amazônia, dos incêndios florestais, para que a gente consiga reduzir ou eliminar esses problemas todos. Jorge, aí você falou um ponto muito importante. A partir do momento que você, na verdade, cita que a gente tem esse rio aí que flutua, né, que voa de forma em nuvens, né? A gente fala aí daquela própria forma do sistema ecológico funcionar, da natureza funcionar, de levar as águas aqui da Amazônia flutuando até a região sul, sudeste do país ali, e tudo está interligado, né? Inclusive com outros continentes também. E aí a gente vê essa problemática chegando lá. E pela primeira vez eu vejo, assim, Jorge, que a população sul e sudeste entenderam o que significa a fumaça, né? O que significa essa queimada. Um problema que a região norte já sofre há muitos anos. E aí, quando chega, então, nessa região sul,
nessa região sudeste, aí vira notícia nacional, né? Vira uma preocupação da imprensa, inclusive, em noticiar isso, em tornar isso uma das principais pautas, sendo que essa situação já vem acontecendo há muito tempo na nossa região, né? Na nossa região amazônica. O que você acredita que é preciso, né, para que outros estados do país, outros governos, inclusive, a nível sul, sudeste, e a própria população do Brasil tenha consciência, né, e conhecimento mesmo, né, dessas necessidades da proteção da Amazônia, da proteção dos povos originários, dos povos indígenas? Olha, Beatriz, eu acho que são duas coisas aí. O primeiro ponto que você toca, eu acho que ele tem a ver um pouco com o que o pessoal chama de colonialismo mesmo, né? A gente aqui na Amazônia, vamos dizer assim, sempre foi visto e enxergado como a periferia do Brasil, né? Então, a gente luta contra esse estigma há muito tempo, né? E um dos campos onde isso aparece com muito mais clareza é justamente na imprensa, né? Então, é um pouco isso que a gente verifica eventualmente. Então, você tem, por exemplo, grandes capitais como Porto Velho e Rio Branco sofrendo com a fumaça há 4, 5 anos, né? São populações muito prejudicadas por esse problema, e você não vê muita matéria, você não vê muita reportagem. Mas quando essa fumaça chega em São Paulo, chega no Rio de Janeiro, chega em Brasília, aí pronto, aí vira um grande assunto, um tema de segurança nacional, e aí envolve todo mundo. Eu acho que enquanto amazônidas a gente precisa estar atento para isso e tentando entender como é que a gente incide sobre esse problema, né? Reafirmando nossos valores, a importância das nossas populações, algumas vezes, eventualmente, gritando mesmo, né, para ser ouvido, né, porque passou a temporada de fumaça em São Paulo, então o pessoal para de falar do assunto, né? Lá o assunto já é outro, por exemplo, agora já é as coisas com a Enel e com a chuva e com o apagão, né? Mas aqui no norte a gente continua sofrendo com fumaça, continua sofrendo com muito calor, né? E continua sofrendo com a estiagem. A estiagem não terminou, né? A gente ainda está vivendo sobre uma estiagem. Então a gente tem essa questão do colonialismo, de sempre ser visto como periferia, e a gente precisa brigar contra isso, né? Porque esse é um assunto, esse é um tema, essa é uma abordagem que ela não vai melhorar ou ela não vai mudar enquanto a gente continuar assistindo e ouvindo passivamente. A gente precisa reafirmar sempre os nossos valores, a nossa importância e por que é importante a gente estar se colocando e colocando as nossas questões. O outro ponto que também é importante sobre isso, lembrar sempre, Beatriz, como eu falei no início da nossa conversa, os problemas socioambientais, eles não conhecem fronteiras, né? Então, a queimada que é feita no sul do Amazonas, a fumaça dela vai bater lá em São Paulo, né? A queimada que foi feita no Pantanal, vamos dizer assim, ali na fronteira com outros países da América do Sul, vai bater lá no Paraná, né? Então, a estiagem, quando ela atinge a Amazônia, ela atinge vários estados ao mesmo tempo. Atingiu o Acre, atingiu Rondônia, atingiu o Amazonas, está atingindo agora o Pará. Então, a gente está vendo muitas imagens, muitas fotos do Tapajós seco. Então, a gente precisa lembrar que esses problemas socioambientais, eles não têm fronteira, eles não conhecem fronteiras, né? Então, esse é mais um motivo para a gente entender e incidir sobre ele. E lembrar as pessoas de que a gente precisa estar junto nessa, né? Não adianta só a população do Amazonas agir, não adianta só a prefeitura de Boa Vista agir. Esse é um compromisso, um acordo coletivo que precisa ser feito por toda a coletividade. Então, o governo federal precisa fazer sua parte, as prefeituras precisam fazer sua parte, os governos do estado precisam fazer sua parte, as câmaras municipais precisam fazer sua parte, o empresariado, o setor privado precisa fazer sua parte. Esse não é o tipo de problema que a gente combate com uma pessoa só, com um organismo só, ou com uma atitude só. Ele, de fato, vai exigir soluções integradas, soluções coletivas, conjuntas, e a gente tem que estar aberto para esse diálogo, que hoje é algo que não acontece, né? Então, você tem gente vivendo esses problemas e tentando atacá-los e resolvê-los, mas você tem, por exemplo, a bancada ruralista, o agronegócio, que não estão a fim de ceder em nada e continuam com sua visão de curto prazo, privilegiando o lucro, né? Então, eles estão destruindo os biomas brasileiros, privilegiando o lucro, privilegiando suas exportações,
soja, de carne, de milho, e sem entender o prejuízo que eles estão causando para o Brasil e para o mundo com essa postura predatória e pouco preocupada com o futuro do nosso planeta. Como você vê que é possível equilibrar nessa atividade ruralista, essa atividade que existe mesmo na região centro-oeste e sudeste do país, com as questões climáticas, né? Com essas questões da Amazônia? Olha, a gente já tem algumas coisas na mesa, Beatriz, que a gente precisa trabalhar pela implementação delas, né? Então, por exemplo, o desmatamento zero, eu acho que é a primeira delas, assim, a primeira que é mais urgente, mais importante. A gente não precisa mais desmatar áreas no Brasil e a gente precisa manter a integridade das nossas florestas. E para isso a gente tem uma série de instrumentos, né? Então, a criação de unidade de conservação é uma delas, a proteção de terra indígena, a demarcação de novas terras indígenas também são atitudes que vão nesse sentido de fazer com que a gente não corte mais árvores, a gente não precisa mais cortar mais árvores, né? A gente tem também o trabalho que precisa ser feito com relação à crise climática, no sentido de adaptar e mitigar os impactos e prejuízos que elas causam nos territórios, né? Então, também um tema que está sendo muito debatido em vários espaços é a questão, por exemplo, da justiça climática e do racismo ambiental. Como que ele se manifesta, Beatriz? Eu vou dar um exemplo muito simples. Dois, na verdade. A gente teve ali no primeiro semestre as alagações que ocorreram no Rio Grande do Sul, né? Então, você teve um estado que foi destruído pela chuva, né? O que os pesquisadores que estão acompanhando esse assunto já sabem é que, quando essa chuva alaga uma cidade, ela não afeta todo mundo da mesma maneira, né? Ela vai afetar de maneira mais forte e mais dura, vamos dizer assim, as populações que já são vulnerabilizadas, que já sofrem de alguma maneira com outros tipos de escassez, vamos dizer assim. Então, quem que sofre com esse tipo de problema? São as pessoas negras, são as pessoas de periferia, são as pessoas quilombolas, são as mulheres, né? Então, para quem estuda e trabalha com a crise climática, isso já está muito fácil, já está muito simples, é um dado fácil de constatar, né? Então, quando você tem um tipo de deslizamento de terra, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, todo início de ano você tem um deslizamento de terra, algumas pessoas devem lembrar do que aconteceu em Petrópolis há uns anos atrás, mais de 200 pessoas morreram. Quando esse tipo de incidente acontece, quem é que é mais prejudicado? São as pessoas que já sofrem com outros tipos de vulnerabilidade. São as pessoas pobres, as pessoas de periferia, as pessoas que moram em costa de barranco, né? E a gente precisa trabalhar nos territórios, nas cidades, com políticas de adaptação e mitigação dos efeitos da crise climática. Um outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, mas que dialoga com isso que eu estou falando, é essa questão da seca e da estiagem aqui na Amazônia, né? Então, você tem uma seca que está atingindo todo mundo, só que ela atinge de maneira desproporcional as pessoas que já são mais vulnerabilizadas, comunidades indígenas que estão vivendo no território, comunidades ribeirinhas, né? Aquelas pessoas que vivem nos flutuantes mais afastados, né? Então, os impactos da crise climática, eles não são iguais para todo mundo. Eles afetam as pessoas de maneira diferente. E, geralmente, eles afetam as populações mais vulnerabilizadas de maneira mais dura, né? Então, muita gente que está olhando para esse assunto fala também do racismo ambiental, de que a gente precisa promover uma justiça climática, né? E isso só vai ser feito ouvindo as pessoas que estão nos territórios também, né? Então, a gente falou agora há pouco aqui do colonialismo, então não dá para Brasília chegar no interior do Amazonas e dizer, olha, a gente vai resolver assim, 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 assado. Sem diálogo, sem construção coletiva, sem construção conjunta, sem entender quais são as dores das pessoas que estão nos territórios. Então, para resolver esse tipo de problema complexo, como a gente está falando, a gente precisa, sim, trabalhar com controle social, com participação social e poder incluir essas populações vulnerabilizadas nos centros de poder e nos momentos de tomada de decisão, né? Então, é por isso que a gente briga muito também pela inclusão das mulheres, da comunidade negra, das populações indígenas, da população LGBTQIAP+, também. Então, a gente está falando também dessa questão da inclusão e de trazer essas pessoas para dentro do debate que está sendo feito sobre esses assuntos. Até porque na hora de criar as leis, fazer a legislação dentro dos municípios, estado e governo federal, é necessário que se atenda, então, às necessidades desses povos. Certo, Jorge? Sim, exatamente. Além disso, agora situando um pouquinho mais ao estado de Roraima, porque a gente
traz informações específicas também para a população que está nos ouvindo aqui no nosso estado. No início do ano, inclusive, a gente teve um aumento significativo dos focos de incêndio aqui. Tanto é que, e diferente de outros estados, Roraima ainda enfrentou a fumaça no início do ano. E aí depois deu uma sossegada, né, um controle. Mas volta a esquentar agora o estado, volta a fortalecer as temperaturas, né, elas voltam a aumentar. E isso, consequentemente, também vai gerando a seca, né? A estiagem vai aumentando para dezembro, janeiro, aí é previsto uma grande estiagem também aqui no estado de Roraima. Porque existe uma diferença, apesar de próximos, né? A Amazônia, aliás, o estado do Amazonas e o estado de Roraima, apesar de próximos, existe uma diferença climática significativa também. Aqui, quando está seco, lá está chovendo e vice-versa. Jorge, o que você imagina assim, desse período de seca, né, dessa estiagem, inclusive, que o estado do Amazonas também sofre, assim como outros estados da região norte, nesse período com o aumento também das problemáticas do setor climático mesmo, da situação climática, aliás, no mundo, tende a aumentar realmente assim, de forma significativa? Existe aí alguma situação precedente à estiagem que nos espera? Olha, Beatriz, acho que tem duas questões sobre isso que tu trouxe agora. A primeira delas, ela também diz respeito a algo que a gente conversa muito aqui no Green, que é sobre essa questão das Amazônias, né? Muita gente, inclusive a gente às vezes cai nesse erro também, de falar da Amazônia como se ela fosse uma coisa uniforme e uma coisa só. E ela não é, né? A gente está falando de uma região muito grande, com realidades muito distintas, e que passam por fenômenos similares, mas não do mesmo jeito, não ao mesmo tempo, né? Então, acho que tu trouxe um exemplo muito claro disso, né? Eu acho que a situação mais complicada de fogo, de fato, no estado de Roraima foi no início do ano, né? Em janeiro, fevereiro. A gente, inclusive, deu um apoio para algumas instituições que estavam fazendo um enfrentamento ao fogo, né? E o que é muito preocupante, Beatriz, nesse tipo de assunto e de situação? É que, quando a gente fala de crise climática, a gente fala basicamente de eventos extremos, como os que a gente está vendo, que vão ser cada vez mais fortes e cada vez mais frequentes. Então, quando secar, vai secar muito. Quando fizer calor, vai fazer muito calor. Quando for para chover, vai chover muito. É isso que os cientistas estão dizendo, né? Quando eles falam a crise climática vai piorar, é disso que a gente está falando. As secas vão ser cada vez mais secas, mais severas e mais sérias. As chuvas vão ser cada vez mais fortes, e tudo indica que é esse o prognóstico que está previsto para a gente, né? Então, tudo indica que esses fenômenos vão ter que fazer parte do nosso dia a dia. E por isso que a gente fala muito de adaptação, né? A gente construiu as nossas cidades, a gente construiu a nossa vida, construiu o nosso jeito de estar no mundo para um mundo que não existe mais, né? Então, a gente tem esses exemplos, alguns exemplos muito claros do que está acontecendo. A gente teve a alagação que aconteceu no Rio Grande do Sul, que eu já citei aqui, que destruiu aquele estado. Ela não foi a primeira grande alagação que aconteceu no Rio Grande do Sul. No ano passado, aquele estado já havia sido vítima de uma grande quantidade de chuva e de água que caiu em pouco tempo, né? Então, já havia tido um incidente de muita preocupação e muito problema para a população gaúcha no passado. Isso aconteceu no passado, esse ano aconteceu de novo. E aconteceu de uma maneira mais forte, mais severa, né? A mesma coisa aconteceu com a seca aqui na Amazônia. Então, a gente teve em 2023 uma seca muito complicada, muito difícil, muito dura. E aí, a gente falou, era a pior seca de todos os tempos, né? E aí, acaba que em 2024, a gente tem outra seca mais severa, pior nas suas consequências mais danosas e prejudiciais, vamos dizer assim. E o que os cientistas estão falando para a gente é que isso vai continuar, né? Isso não vai parar, né? Então, a gente precisa se preparar para essa nova realidade de alagações mais frequentes e de seca, né? Quando a gente fala e olha, por exemplo, para o que tu está trazendo, o fato de que em Roraima a gente vai ter outra seca difícil e complicada nos próximos meses, para mim o que chama mais a minha atenção, Beatriz, é a gente entender como é que a gente prepara principalmente as populações mais vulnerabilizadas para encarar esse tipo de situação, né? Porque a gente está falando de pessoas que em determinado momento não vão ter água para beber, não vão ter água para tomar banho, vão ficar com o seu acesso à proteína e alimentação prejudicados,
né? Então, por exemplo, no Amazonas tem muitas comunidades de pescadores que dependem dos rios. E aí, quando o rio seca, ele não tem comida. Não tem comida, ele não consegue ir de uma região a outra para trabalhar. O acesso a medicamento fica complicado, o acesso à saúde fica complicado. Então, se você mora no interior um pouco mais distante, quebra uma perna, como é que você vai chegar no hospital, né? Você tem lavouras que ressecam, né? Então, a gente teve, por exemplo, agora um momento de fogo extremo, muita lavoura, muita roça queimando. Como é que vai ficar a questão da alimentação dessas populações, né? É possível construir poço em algum lugar? É possível já ir estocando alimentos em algum lugar? Eu acho que esse tipo de pergunta que surge na minha cabeça, sabe? Porque você tem empresas que conseguem se virar, conseguem dar um jeitinho, conseguem atenuar os prejuízos desse tipo de fenômeno. Agora, como eu falei também aqui para vocês, a gente tem essa ocorrência do racismo ambiental e de populações muito vulnerabilizadas que sofrem desproporcionalmente nesse tipo de fenômeno. Então, a gente precisa ficar de olho e atento para dar o maior suporte e assistência possível para essas populações, né? A gente está falando de vidas que correm o risco de ser perdidas efetivamente, né? Está falando de possibilidade de pessoas estarem morrendo, né? Então, garantir para essas pessoas água, comida, remédio, o mínimo de logística para que elas possam fazer seus deslocamentos, algum tipo de atendimento emergencial de saúde para casos mais graves, né? É para esse tipo de coisa que a gente precisa olhar, né? Fora o fato de que, eventualmente, você também vai ter que combater incêndios, estruturar brigadas, comprar equipamento para algumas aldeias. Então, eu acho que esse também é um outro lado, vamos dizer assim, Beatriz, do problema que a gente precisa olhar e que mostra o quão difícil e complexo é o problema que a gente está falando mesmo, né? São coisas que não são resolvidas de maneira simples, mas que são problemas que estão aí, fazem parte da nossa realidade e precisam ser resolvidos. A própria situação geográfica, né, de território dificulta esse acesso também, porque há comunidades, há regiões, o próprio Baixo Rio Branco é acessado em muitas partes apenas por região, aliás, por barco, né, por transporte fluvial. Então é muito preocupante realmente tudo que você está pontuando em relação à subsistência mesmo dessas populações, desses povos, né, que moram geograficamente distantes das capitais, né, dos centros urbanos, para ter acesso a essas medicações, à alimentação e muitas outras situações. Jorge, só para a gente já ir também entendendo, né, como que o Greenpeace tem pensado, né, a respeito do futuro, como é que se visualiza, se vê a Amazônia diante dos crescentes desafios, né, tanto os desafios ambientais, quanto também a questão de políticas públicas para daqui a alguns anos também. O que vocês esperam, imaginam e têm de perspectiva? Olha, Beatriz, apesar de tudo isso que a gente falou aqui, a gente precisa lembrar que esse tipo de problema só vai ser resolvido com a nossa intervenção, né? Com a nossa ação, com a nossa atitude. E a gente precisa lembrar que essa ação, que essa atitude, ela tem que ser uma ação, uma atitude esperançosa, otimistas, né? Com vistas para o futuro. Então, o que eu falei para ti no começo da nossa conversa aqui foi, olha, o Greenpeace é uma das instituições que luta por um futuro ecológico, inclusivo, sustentável, e a gente não abre mão disso, né? Então, o próprio nome Greenpeace, se você for ver, ele é uma palavra em inglês que tem no seu nome, como componente do seu nome, a coisa de verde, né, do green, e paz, de peace, né? Então, a gente é uma organização pacífica, pacifista, mas que faz muita mobilização, muito ativismo, muitas provocações, né? Então, quem conhece o Greenpeace sabe também que a gente trabalha muito nessa coisa da denúncia. A gente monitora para fazer denúncia, a gente monitora para ficar olhando as coisas acontecerem, né? E esse é um convite também que a gente faz para as pessoas, sabe, Beatriz? De que elas se organizem, de que elas se informem e comecem a reunir condições para incidir sobre essas agendas, né? E aí a gente pode incidir de diversas maneiras, no seu bairro, na sua vila, na sua comunidade, sabe? Junto ao seu vereador, junto ao seu deputado, fazendo essas provocações, pedindo para eles falarem a respeito disso. A gente acabou de passar por um período eleitoral. Quantos prefeitos colocaram a questão climática na sua pauta, no seu plano de governo? Quantos vereadores falaram desse assunto também no seu tempo de TV, nos seus materiais de campanha?
né? Então, apesar da gente estar vivendo um cenário muito complicado, muito difícil, a gente também sabe que a gente não pode ficar parado, de braço cruzado, esperando o fim do mundo chegar, né? A gente crê muito no ativismo, muito no poder que as pessoas têm, muito no poder que o otimismo, que a esperança tem. Então, é dessa maneira que a gente trabalha. Então, a gente chama e convida as pessoas para fazer esse tipo de intervenção, né? Quem quiser apoiar o Greenpeace, fique à vontade também. A gente tem grupos de voluntários espalhados por todo o país, como eu falei para vocês. Dá para você, de repente, procurar um grupo voluntário para você atuar junto. O Greenpeace é uma organização não governamental, então a gente vive de doação. Então, quem puder também doar para a gente é sempre muito bem-vindo e a gente agradece. E a gente também tem nossa atuação nas redes sociais, né? Então, quem puder seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, e ajudar a espalhar as mensagens que a gente coloca na rua, seria muito interessante. Não quer fazer isso com o Greenpeace? Pode fazer também com outras instituições, né? Então, a gente tem vários outros parceiros, várias outras ONGs, algumas menores, outras maiores, algumas com um pouco mais de recurso, outras com menos, mas também, como eu falei aqui na nossa conversa, essa briga por um futuro ecológico, inclusivo, sustentável e justo, ela não é uma briga de uma pessoa, de uma organização só. A gente precisa estar junto, a gente precisa trabalhar em rede, a gente precisa estar conversando com bastante gente para poder fazer o enfrentamento e conseguir o resultado que a gente quer. Nossa, essa conversa foi muito boa, Jorge Dantas, só para situar quem começou a ouvir depois, né? Mas eu estou conversando aqui com um porta-voz do Greenpeace Brasil, o Jorge Dantas aqui, ele está ali no escritório de Manaus, está com a gente por telefone hoje, mas trazendo assim informações riquíssimas que trazem muito impacto sobre a visão que todos nós devemos ter sobre a situação climática, a situação principalmente da nossa região, para quem mora na Amazônia, né, nessa região que engloba, inclusive, 9 estados do Brasil, além também dos países fronteiriços aí dos países da América Latina, nessa causa, né, nessa luta também pela sobrevivência, não só da gente que mora aqui na Amazônia, mas de todo o planeta também. Não é isso, Jorge? Isso, como eu falei com vocês, os problemas e as crises ambientais não conhecem fronteiras, né? Então, essa não é uma briga só de fulano, só de cicrano. A defesa das terras indígenas não é só um problema dos povos indígenas, é um problema de todos nós. Jorge, eu queria deixar esse espaço também para você fazer essas considerações, agradecer primeiramente, aliás, pela sua disponibilidade, a disponibilidade do Greenpeace, né, de estar aqui com a gente, trazendo essa contribuição gigantesca, né, para a gente aqui no estado de Roraima, e parabenizar o trabalho também de todos os agentes, de todos os colaboradores, todos os voluntários também do Greenpeace que atuam diretamente nessa defesa, né, da nossa região, das populações indígenas, dos povos ribeirinhos, enfim, e da população que mora também em toda a área urbana. Tudo está interligado. Então, assim, parabéns, muito obrigada e fica à vontade também para fazer suas considerações. Beatriz, eu que agradeço pelo espaço. E eu acho que o que eu tenho para fazer aqui é o convite, né? Como eu já também comentei, eu acho que fazer um convite para que as pessoas se engajem nessa luta socioambiental, né? Ela não é uma luta de fulano de cicrano, ela é uma luta de todos nós. Os problemas se manifestam de maneiras diferentes para cada um, né? Então, a gente falou aqui muito Eu falei muito da vivência, por exemplo, de quem está no interior da Amazônia. Mas nas cidades a gente também tem muito problema, um problema de mobilidade, a gente tem um problema das intempéries, que é um pouco isso que a gente conversou aqui. Quando chove, chove muito, e aí a cidade vira uma confusão. Lá em São Paulo teve chuva e está rolando apagão. Então, esse problema se manifesta de várias maneiras para diferentes grupos, né? O que eu posso fazer aqui, acho que eu preciso fazer, Beatriz, é fazer esse convite para que as pessoas se engajem nessa luta, né? Quem tiver interesse em saber mais e conhecer mais sobre esse assunto que a gente discutiu, pode procurar as redes sociais do Greenpeace, o Greenpeace na internet. A gente está nas grandes redes sociais, produzindo material sempre, vídeo, foto, ou, se não, procurar por outras instituições também que atuam com essa pauta ambiental na sua realidade, né? Como eu te falei também, é sempre importante você estar se engajando com aquela pessoa que está fazendo uma luta socioambiental no teu bairro, na tua comunidade, no teu condomínio, na tua vila,
porque o problema é muito complicado mesmo, vão precisar de todo mundo. Então, acho que esse é o alerta que eu queria deixar e o convite também que eu queria deixar para as pessoas, né? A gente está tendo... são problemas muito difíceis e complicados, mas a gente precisa, sim, ter uma postura otimista, esperançosa e agir, né? E é isso, fica o recado para todo mundo, essa chamada mesmo, né, de ação para todos nós. E eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigada, Jorge, pela disponibilidade e pelo trabalho que você realiza. Parabéns. Eu que agradeço pelo espaço, Beatriz. Estamos à disposição aqui do Greenpeace para conversar sempre que vocês acharem necessário e precisarem. Ah, que maravilha, vamos chamar então. Muito obrigada mais uma vez. E a gente vai encerrando assim mais um podcast Entrevistas DPE, e eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima. Basta pesquisar por Defensoria RR no YouTube, no Deezer e também no Spotify. Muito obrigada pela sua companhia, eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!